Marina Colaçante, escritora. Não, não tá. Não. Ó. Marina, aqui tem escada por aqui. Menina levada. Ô, menina levada. Agora. Bom, a última atividade da parte da manhã do nosso seminário Bartolomeu Campos de Queiroz. Nós temos a escritora Marina Colaçante e Volney Canônica, especialista na obra de Marina, para conversar conosco. Nós tivemos, Marina, uma manhã muito rica, Parnamirim, a entrega dos prêmios de promoção de leitura do Brasil. Então, tivemos várias... Parnamirim, Pernambuco, Baixada Fluminense e o pessoal que trabalha com a promoção da leitura, né? Então foi uma manhã muito gostosa, de muitos encontros de afetivo e profissionalmente. E agora, para encerrar amanhã, com chave de ouro, Marina Colaçante e Volney Canônica. Cadê o pessoal de Pernambuco? Lá, que é do Peró, não é? Peró, é. Ó, casualmente, todos têm envolvimento com o Instituto C&A na época que eu estava. Claro que tem seu dedo lá, a gente sabe. Gente, obrigado à Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, obrigado, Marisa, obrigado a Marina por estar nessa manhã aqui super especial. Parabéns aos premiados, né? Porque, na verdade... a gente sabe o quanto é importante a promoção da leitura, né? Esse é um evento, a Fundação promove a leitura, os autores. Marina é a nossa grande embaixadora da literatura infantil e juvenil pelo mundo. E realmente é tão importante esses projetos de promoção da leitura, porque eu descobri, Marisa, desde muito cedo, de que só alcançar o livro não é suficiente para a gente estar... fazendo desse país um Brasil de leitores. Então, os mediadores, promotores da leitura, as bibliotecas públicas, escolares, comunitárias, a construção das políticas públicas de marco regulatório, eu sempre digo que o que a gente tem de mais consistente na área da política pública no país foi construído por Afonso Romano de Santana, marido de Marina Colaçante, que é o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e o próprio ProLer, que é esse grande projeto de promoção da leitura, e que tem muito da mão da Fundação aí nesse projeto. Então, tudo isso... eu não gosto de falar de cadeia do livro, porque parece que a gente está aprisionando, apesar de que cadeia tem a questão dos elos. Eu falo de ecossistema, que eu acho que a grande promoção da leitura, o grande envolvimento dessa leitura tem a ver com o ecossistema, né? Então, a gente não pode ter grandes autores, a gente investir só nos grandes autores, se a gente não investir nas bibliotecas, na promoção, nas editoras. Então, tudo tem que estar em um certo equilíbrio, senão um come o outro, e aí a gente entra num desequilíbrio. Mas hoje eu queria falar, estou aqui, é uma honra estar aqui ao lado dessas duas bravas mulheres. Aprendi muito com Marisa Borba, inclusive sobre Marina Colaçante. E a gente esteve junto, eu e Marina, recentemente na Feira do Livro de Bolonha, onde a gente fez esse bate-papo. E quando eu cheguei na Fundação Nacional do Livro Infantil, um grande presente e desafio, eu já era leitor de Marina, mas um grande presente e desafio que a Beth me deu foi dar as aulas sobre Marina Colaçante para a Secretaria Municipal de Educação, a Fundação tem um curso há anos, e falando sobre Marina Colaçante. Aí, assim, é você pedir para a gente mergulhar mais fundo no mar que a gente mais adora mergulhar. Marina, que é mergulhadora, sabe disso. E eu costumo reduzir a Marina numa frase. Eu chamo a Marina da dama da literatura. E já nem digo mais da literatura brasileira. E quando eu digo dama da literatura, isso não é uma frase totalmente reducionista. É uma frase
que, para mim, representa tudo o que ela nos entrega em sua obra e tudo que ela carrega como pessoa quando a gente está com ela. Marina transita por todos os gêneros literários, transita por todos os públicos, e esse transitar, essa palavra transitar não é pueril, não. Não é um transitar assim que ela surfa de uma maneira inconstante ou de uma maneira leve, leviana. Muito pelo contrário. A Marina, a cada obra que ela nos entrega uma obra consistente, mas uma obra Marina total, jeito de ser. Marina de uma maneira que a gente vai vendo essa Marina que já tem uma trajetória, né? Uma Marina que já construiu uma trajetória, que tem um conhecimento, mas sempre, toda a obra dela tem aquele olhar inaugural. Eu fico pensando, Marina, daquela menina, muito cedo, 7, 8 anos, que já escrevia no seu diário. Eu lembro sempre muito daquela sua escrita para sua mãe. E eu fico pensando, eu acho que toda vez que a Marina nos entrega essa obra, que vai falar do mundo, que faz ligação e diálogo com o mundo, com essa experiência, com essa Marina que viajou, que viu, né, a guerra com um olhar de menina, que chegou nesse nosso país como menina e ajudou a construir esse nosso país, que conhece muito a América Latina também, mas ela entrega a obra, para mim, sempre com aquele olhar inaugural, aquele olhar novo. Eu não consigo colocar as obras da Marina uma do lado da outra, e eu consigo ver a trajetória, mas eu não consigo dizer, não, aqui Marina está igual ao livro não sei o quê, está muito parecido com aquela outra história, está muito parecido com o romance adulto, está muito parecido com Ana Z. Não, eu não consigo, não existe isso. É sempre um olhar de uma outra pessoa com uma carga de alguém que está há anos, né? Que vem assim. Eu recentemente li, ainda é um texto inédito, né? Um texto que ela fala sobre a China. E eu disse assim, Marina é milenar. E aí a gente sabe o quanto ela é leitora, quem está mais perto, e diz, gente, eu não sei no que acreditar em relação a religiões, eu acredito em tantas coisas que eu teria que fundar uma nova religião. E aí eu disse assim, esse espírito vaga há anos, há milhões de anos por esse planeta e consegue nos entregar. Eu aprendi com Marina que ela me disse assim, os contos de fada me ensinaram a ter compaixão. E eu aprendi isso com Marina e eu vejo o quanto ela tem compaixão com nós, réis leitores mortais da sua obra. Obrigado, Marina. Obrigado, Marina. Olha, eu morro de constrangimento de me ouvir em terceira pessoa, com nome e sobrenome, e esses elogios todos. Eu quero me meter embaixo dessa mesa. A única coisa que me cabe realmente é esse adjetivo milenar, porque eu estou atravessando 2 séculos e já estou ficando, de fato, realmente milenar. A leitura que os outros fazem da gente é sempre surpreendente para nós, para os autores. E mais surpreendente quando essa leitura tão elogiosa, tão positiva, até perigosa para um autor, porque
posso encher a minha bola demais e perder o rumo da exatidão, né? Não acontece. Mas eu digo para as crianças, é possível que eu diga depois de tarde para as crianças, que o instrumento de um escritor, o primeiro instrumento de um escritor, é o olhar, antes das palavras. As palavras são métier, são parte da profissão, mas o olhar é que é o elemento fundamental. E eu tenho pousado o meu olhar por várias partes desse mundo, realmente, o que pode ser que lhe dê estar bem em qualquer lugar. Eu estou bem em qualquer lugar. Pode ser que isso transpareça nos textos. Sim. Pode ser não, transparece. Vamos lá, Marina, vamos lá. Primeira obra da Marina foi Eu Sozinha, que está sendo relançado agora pela Global, não é, Marina? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, nesse Eu Sozinha, que, na verdade, carrega muita gente. Como é que surgiu escrever Eu Sozinha? Eu até fiz um prefácio novo para essa edição, explicando como aconteceu esse livro e dizendo que hoje, lendo o livro, eu me surpreendo de ter sido tão ousada, porque era um projeto. Vale dizer que, a partir desse livro, eu sempre trabalhei os livros como projetos. Uhum. Eu não faço nada aleatoriamente. Ou seja, né, que eu estou aqui, faço um poema, estou ali, faço um conto de fada. Não, eu trabalho o livro como um projeto fechado. Enquanto eu estou nele, eu só estou nele. Eu não, porque o olhar muda, a caça muda. O que eu preciso olhar é diferente, de acordo com cada livro. Então, eu não posso me distrair com outras coisas. Não é nem me distrair. Eu não tenho outras coisas na alma enquanto eu estou fazendo um livro. Desde o começo foi assim. E esse livro era usado porque era um projeto ousado para a idade que eu tinha 20 e poucos anos, 20 e alguns anos. Ele demorou 5 anos antes de ser editado, portanto, eu escrevi ele 5 anos antes da data de publicação. E era um tema era um livro sobre solidão, o que é pouco comum para uma pessoa dessa idade. Mas eu não queria contar uma história. Eu não queria fazer um romance. Nunca quis fazer um romance. Eu queria falar de. E eu não sabia, naquele momento, eu ainda não sabia que isso era que poderia ser um ensaio. Porque eu não tinha conhecimento dessa índole. A faculdade que eu fiz foi Belas Artes. Tudo nos ensinavam, menos fazer ensaios. Ou seja, pouco nos ensinavam e não nos ensinavam a fazer ensaios. Então, eu não sabia que isso seria um ensaio. E eu era cronista do JB, cronista do 2º caderno do JB. Ou seja, eu já tinha um retorno quanto à maneira de escrever, e eu já tinha uma maneira de escrever. Então, eu quis fazer flashes. Ninguém percebeu, tá certo? Ninguém percebeu, porque eu também não contei para ninguém. Mas
os capítulos ímpares são de momentos do presente. E os capítulos pares avançam no tempo, são autobiográficos e cronológicos. O que eu queria mostrar é que a solidão habita com a gente desde a infância e está sempre conosco. Eu queria que fosse como aquelas bolas de... Acho que ainda se usam, eu é que não vou mais às baladas. Quando eu ia à balada, que se chamava boate, havia essas bolas de espelhos que giravam, Acho que ainda se usa Globos isso. tem. Só que agora se olha para isso com a cuca cheia de comprimidos, coisicas, né? No meu tempo, não. A gente olhava o olho nu. E eu queria que fosse assim, que piscasse esse sentimento de solidão que nos habita. É claro que ninguém percebeu, acharam que eram crônicas, porque eu era cronista, era mais fácil achar que fossem crônicas. Não era. E eu acho que ele reeditado hoje faz todo sentido com o resto, mas isso, quem sabe, é o Volney. Faz todo sentido e está linda a reedição. Quero ler um pedacinho do primeiro, já que ela fala, né, que o ímpar é do presente. Jamais hei de saber a imagem que os outros têm de mim. Eu me conheço dos espelhos, das fotografias, dos reflexos, quando meus olhos pararam para se olhar e a diferença de ângulos impede criar uma dimensão real. Não sei os movimentos do meu rosto. Nunca me vi pela primeira vez. Tenho de mim mesma uma ideia pré-concebida que alia o espírito aos traços fisionômicos e ao desejo de uma outra beleza. Criei, assim, uma pessoa invisível, mas real, para mim, do que para qualquer outra. Dessa pessoa eu gosto, e talvez por saber-me sua única amiga, ela me enternece profundamente. E tem muito a ver, porque quando eu digo que ela é única, ela entrega a obra única, porque é justamente isso. Marina, né, conto, crônica, romance, poesia, ensaio, contos de fada. Mas ela, quando está nessa obra, ela diz que, né, você tem uma fala que você diz que você descansa de um no outro, né, de um gênero literário no outro gênero literário. Então, é entregue realmente uma Marina com um olhar inaugurador, porque para você escrever poesia, eu fico pensando, Marina, não mecanicamente, mas me vem a imagem agora, sabe quando você vai fazer o óculos no oculista, no oftalmologista, que ele coloca aquele aparelho e fica mexendo a lente e diz, essa ou essa? Essa ou essa, né? Que vai mexendo, quem usa óculos, quem já foi um oftalmologista, sabe que ele coloca aquele aparelho na nossa cara e vai mudando as lentes e a gente vai vendo se está mais borrado, menos borrado, mais nítido, né? Parece que quando você descansa, você troca essa lente, esse olho maravilhoso e lindo para olhar sobre uma nova temática. É mais ou menos por aí? É como se o olhar fosse um predador, um falcão. Não, esses menorzinhos. O falcão é muito imponente. Um gavião. Fosse um gavião. E o gavião vai voando e só baixa naquilo que serve para ele comer. Então, quando eu estou trabalhando num livro, o meu olhar vai, e pum, isso me serve. E eu recolho aquela visão, que pode ser qualquer coisa, mas é qualquer coisa sempre ligada ao livro que eu estou escrevendo. Não é um olhar aleatório,
E o radar muda de acordo com o livro. O que a gente busca muda de acordo com o livro. O alimento muda de acordo com o livro em que eu estou empenhada. Mas, às vezes, esse seu olhar guarda também, não é imediatamente usado. Você capta, caça e guarda com você. Às vezes, sim. É claro que, como todo escritor, eu tenho um caderninho que anda sempre comigo na bolsa. E como eu sou cronista, continuo sendo cronista, porque depois que saí do estado de Minas, fomos saídos, todos os cronistas saíram do estado de Minas porque não tinha mais dinheiro para pagar. Então, depois que eu saí do estado de Minas, eu passei a fazer crônica para o blog, que dois jovens maravilhosos fazem de presente para mim. Então, eu, para retribuir, faço uma crônica semanal. Então, essa coisa de ser cronista te deixa sempre com um rabicho no cotidiano. Você tem está sempre atento durante a semana para colher coisas para fazer a crônica. E, Marina, tem uma história muito engraçada de como você sai, né, dessa cronista, eu sozinha, desse olhar um pouco da literatura adulta, se é que existe essas coisas todas, mas assim, e vai para a literatura infantil, não foi? Como é que você escreveu seu primeiro conto na literatura infantil? Tem a ver com o jornal, com o veículo? Uma coisa é o primeiro conto de fada e outra coisa é um conto. A Ruth Rocha, quando estava no Recreio, e eu não sei exatamente a data, o que foi antes e o que foi depois. A Ruth Rocha, quando estava no Recreio, me pediu na revista Recreio. Ela não estava. Sei lá, em 69. Ela era editora da revista Recreio. Me pediu um conto, e me pediu um conto feminista. Eu, naquele momento, ainda não sabia dizer não quando me pedem coisas escritas. Depois aprendi, faz um conto para mim, um livro para mim sobre a primeira menstruação, o primeiro beijo, e eu nem morta. Mas a Ruth me pediu um conto que fosse de cunho feminista, e eu fiquei pensando, que coisa chata, que coisa... muito óbvia, quanta obviedade. E aí, para fugir do óbvio, eu fiz um livrinho, uma história, livrinho porque naquele momento eram muito livrinhos, eram lombada canoa, grampeada, sem cor, era muito livrinho mesmo. É a história de uma estrada que corre paralela a um rio. E ela tem que se manter toda bem comportada, enquanto o rio pula, salta de pedra em pedra, muda de feitio, muda de roupa, carrega coisas, e ela ali, bem comportada, a serviço. Então ela se descabela toda, se desmancha, se desfaz, para ser igual a um rio, e aí ninguém mais usa. Ninguém mais usa ela porque ela está toda esburacada. Ela pediu ao vento para quebrar o asfalto e tal. E aí ela faz uma reflexão sobre a função de cada um. E ela se alisa novamente, e a primeira pessoa que passa é um menininho... desculpe, que horror. Que horror, é porque eu pedi... Eu vou ter que desligar isso. É porque eu pedi a minha agente de viagem para me fazer um seguro de saúde, que eu vou viajar quinta-feira. Preciso de seguro. Então, eu fiz esse conto
E a primeira pessoa que passa pela estrada novamente penteada é um menininho com seu cachorro. Mas os contos, porque os livros infantis são uma coisa e os contos de fada são outra coisa. Um não tem nada a ver com o outro. A minha maneira de trabalhar é completamente diferente. E o primeiro conto de fada aconteceu por acaso, já contei isso várias vezes, porque Ana Arruda, hoje em dia Ana Arruda Calado, casou com Antônio, a Ana era editora do Caderno I, do suplemento infantil do Jornal do Brasil. E foi em cana porque ela era de esquerda e tal, período de ditadura, levaram Ana. E o editor-chefe me pediu para substituir Ana. E era uma posição muito esdrúxula, porque eu não ia assumir uma editoria. Eu ia ocupar uma cadeira e manter ela quentinha para quando a Ana voltasse, que encontrasse tudo como tinha deixado. Então, eu tinha pouco jogo de cintura. E teve um dia que eu tinha um buraco, que eu não tinha com que encher, um espaço, e eu não tinha matéria para pôr. E pensei, com aquela autossuficiência juvenil que eu tinha, pensei, eu vou para casa, pego um conto de fada que todas as crianças conheçam, troco as partes do conto e mando as crianças arrumarem. As professoras vão amar e a ilustração eu mesma faço e pronto. Está feito, está resolvido o problema. E fui para casa e comecei a escrever. E porque eu estava tão distraída, que não era responsabilidade minha aquela história, saiu outra história, que foi o primeiro que abriu a porta para o livro Uma Ideia Toda Azul. Saiu uma história e eu fiquei, um conto, e eu fiquei, chama-se 7 anos e mais 7, eu fiquei absolutamente siderada. E eu pensei, tive certeza de que eu queria fazer mais. Mas eu não sabia como. Aí, tudo que eu fiz em seguida, durante meses, era um lixo absoluto, porque era previsível, era pastiche de contos de fada, e eu tive que descobrir como entrar na caverna, como acessar novamente o que tinha motivado aquele conto. E aí eu me lembro que eu escrevia o livro e dizia para mim mesma, Marina, você está perdendo tempo, meu amor, você é burra, ninguém vai querer esse livro, ninguém vai querer. Os contos de fada estavam completamente fora de moda, eram considerados alienantes, tudo era Vander Piroli, o menino e o pinto do menino. Era realismo. Ele chamou todos os autores adultos para escreverem realismo para as crianças. E, de fato, ninguém quis o livro. Ninguém quis o livro. Eu oferecia para editores, ainda não tinha gente, oferecia para editores, e eles, não, contos de fada, as professoras não vão gostar. Como sabia o editor o que as professoras gostam? Não. 5 anos de gaveta. Um editor que depois ficou muito meu amigo, que era um belíssimo editor, uma belíssima pessoa, que é o Geraldo
Jordão Pereira, filho do Zé Olímpio e tal, e pai dos meninos editores maravilhosos, disse para mim: eu não publico divertissement. Eu quase pulei na garganta dele. Chamar divertissement. Então, E qual era o livro? E qual era o livro? Uma ideia toda azul. Uma ideia toda azul? Uma ideia toda azul. Então, eu vou ler esse trechinho para fazer a nova pergunta. 7 anos se passaram e mais 7. As plantas cresceram ao redor. Os guardas desapareceram debaixo das plantas. As aranhas teceram cortinados de prata ao redor das camas, nas salas enormes, nos enormes corredores. E os príncipes dormiram nos seus casulos. Marina, esse é um trechinho só dos 7 anos e mais 7 que ela acabou de falar, que, além do livro Numa Ideia Toda Azul, também está nesse livro compilado dos 100 contos, 100 histórias maravilhosas, né, da Marina, pela Global. Você é tido como os seus textos, assim como a Ruth pediu, né, um texto feminista, um texto que fala sobre mulheres. A gente tem a Moça Tecelã, que é uma das personagens assim super forte. Você traz a mulher, né, a criança, a menina, tudo isso nas suas obras com bastante força. Por que você acha que os príncipes dormiram e a mulher tem que ocupar esse espaço? Ou porque, na verdade, a mulher nunca deveria ter sido alijada desse espaço? A pergunta é ótima, mas, na verdade, não é referente a esse conto, porque Os Príncipes Dormiram é um casal. Esse conto, 7 anos e mais 7, saiu da Bela Adormecida. Só que, quando o pai não quer que ela case com o príncipe, e o príncipe sabe que ela está dormindo por artimanha do fuso, ele se deita e dorme no seu castelo. Ele faz um ambiente similar e se deita e dorme. E os dois vão dormir eternamente. E os dois sonham a vida como se ela seguisse. E os dois se sonham casados e tendo filhos e se amando muito. E nunca saem do sonho. Sonham a vida, la vida é sonho e os sonhos são. A vida é o sonho. Então, mas nem a Moça Tecelã foi feita com intuito feminista. É que eu tenho uma alma feminista. Eu tenho uma alma tecelã. Você tem uma alma tecelã também. Eu me lembro quando eu era criança, porque foi assim, eu e meu irmão, Arduino, que faleceu há 3 anos já, eu e Arduino éramos muito unidos pelas circunstâncias. E eu tinha por ele uma admiração total, porque, além dele ser o querido da família, o amado e tal, ele era lindíssimo e ele era maior que eu. Então, para mim, ele era a total sabedoria. Tudo de bom era meu irmão. E ele me carregava para fazer tudo com ele. E quando eu achava que eu não ia conseguir fazer as coisas, eu dizia para mim, não, eu posso fazer, eu sou homem. Ou seja, eu me vivia com os atributos de poder e de coragem e de possibilidades com que um homem se vive. Eu não sabia que isso não era um exercício de imitação, mas de afirmação. Isso eu só fui saber adulta, quando eu me inscrevi
no Partido Feminista. Mas, Marina, hoje a gente está tão em voga falar assim, esse espaço de voz, né, esse lugar de voz. Queria que você também falasse para a gente, nesse olhar, claro, um homem, por exemplo, pode escrever uma personagem feminista com propriedade, ou isso é só mulher? Ou a gente está vivendo no mundo que está assim, bom, você é europeia, descendente de europeus, você é branca, você não poderia desenvolver um personagem negro, porque esse não é seu espaço de voz. Você acha que na literatura, na ficção, esse espaço de voz funciona como? Adorei isso. Eu tenho pensado muito nessa questão do espaço, porque o espaço pode ser também aprisionante. E eu tenho pensado muito nessa questão da cor, porque somos... É claro que a defesa do negro é indispensável num país tão racista quanto esse. Por outro lado, quantos brasileiros não têm o negro na sua formação, na sua raiz, no seu passado? Minha filha, Alessandra, branquinha, Branca de Neve, sempre diz que ela tem sangue negro, e com muito orgulho. Ela é mais negra que a irmã, porque ela é filha de Afonso, e Afonso, o pai dele, era mistura de negro e índio, portanto, mais brasileiro impossível. E Afonso é de pele escura. Mas no Brasil, ele não se sabia negro. Ele se soube negro quando ele foi para os Estados Unidos. E um negro falou para ele, brother. Ele, epa, sou brother dele. E se reconheceu negro. Mas aonde ficam os mulatos e as tonalidades todas da pele, quando só o negro é considerado válido para a questão racial e o soerguimento dessa tragédia que foi a escravidão no Brasil? Onde ficam os mais desbotadinhos? Não tem lugar? Você nasceu na Eritreia. Eu sou africana. Eu não nasci na Eritreia. Eu sou africana. Eu me sinto africana. Embora os africanos não me reconheçam como tal, porque eu sou maldita colonizadora, sou da colonização. Mas, para mim, é muito importante ser africana. Eu era a única africana da minha família. Isso sempre foi um diferencial. E eu sou de 3 continentes. Eu sou africana, sou italiana e sou brasileira. Eu fiz um poema agora, no livro que sai, deveria sair esse ano, mas as editoras estão puxando o freio de mão todas, então não sei se sai esse ano. É um livro de poesia para adultos, que sai pela Record. E eu escrevi o poema sobre o meu nascimento. Meu pai foi para a África porque tinha feito as guerras de conquista e se apaixonou pela África e pediu transferência, trabalho dele, e queria morar na África. Nós só saímos da África por causa da Segunda Guerra Mundial, senão teríamos ficado na África.
Ana, Rená aqui do meu coração. E o poema diz assim: nasci longe de mim, em terra estranha, levada por um hálito de guerra. Nada era nosso ali, embora nos dissessem diferentes. Meus pais acreditaram na miragem e na proximidade das estrelas, compraram casa e cão, vestiram albornoz nas noites frias, plantaram vida nova em velho chão. Minha contribuição foi voluntária. Nascer não é nenhum merecimento. Útil, porém, para marcar começo. Depois, quando a miragem foi trocada por outra e as roupas retiradas dos cabides, só em mim ficou Asmara tatuada, nunca mais vista e nunca obliterada. Uau. É incrível a memória dessa mulher. Todos os seus textos ela sabe de cor. Não, só alguns. Só alguns, assim, 100, ela sabe de cor. E isso é incrível. E eu perguntei para você sobre essa questão do espaço de voz, porque eu acho que assim, num país a gente tem que lutar para que todos tenham o mesmo espaço, né? O espaço deveria ser para todos. Mas a voz, ou o que eu desejo falar, ou do que eu desejo falar, também deveria ser para todos, né? E a gente está vivendo um momento que, às vezes, as pessoas querem ocupar esse espaço. Você falou muito bem, você é de 3 continentes, quer dizer, não existe limite. Esse limite que a gente dá, às vezes, é um limite tão medíocre, e aí querem ocupar um espaço negando o espaço dos outros. Quer dizer, às vezes fazendo um movimento inverso em todas as áreas, né? Não, eu citei um personagem negro, mas poderia ser um personagem gay, poderia ser um personagem, sei lá, você é italiano, é alemão ou japonês, muçulmano. Então, assim, a gente está nesse... eu tenho uma sensação de que eu tenho muito problema em decidir o certo e o errado, porque eu olho uma coisa que me parece certa, mas depois descubro verdades também, coisas que me parecem erradas. Então, essa questão do espaço, de onde a gente fala, a gente, na modernidade, estamos usando isso como um empoderamento de si. Eu estou falando do espaço tal, como representação desse espaço, mas o espaço também é usado pelo seu inimigo para te denegrir, para te trancar, para te diminuir, para te limitar. O espaço pode ser muito limitador, porque, fulano fala do espaço tal. Pronto, encaixotou, botou um rótulo e ferrou. Os espaços só valem quando são interpenetrantes, quando a gente entra e sai deles, porque o único espaço que existe é o espaço humano. Ela falando isso, sempre eu adoro conversar com a Marina, porque me vem milhões de imagens, assim como quando a gente lê ela. E, na verdade, porque o ser humano, né, ele é nômade, assim como a Marina é nômade, que vai andando, aí quando pousa num conto, ela é total, verdadeira, ali ela para nesse conto e nos entrega tudo aquilo, depois ela sai. Assim como é o início da humanidade, que saíram andando, antes de a gente resolver parar, constituir cidades, ter casa, adorar os seus mortos e aí, né, enterrar. Então, eu preciso ficar ali olhando para esses mortos, cuidando desses mortos. Eu saio da classificação de nômade e fico sedentário.
E a Marina faz isso com essa obra. Quando ela está nessa poesia, ela está inteira nessa poesia. Depois ela sai, vira nômade de novo e vai lá para um conto de fadas. Aí ela pousa lá e fica. E aí constrói seus castelos lá, né? Constrói sua cidade nesse conto de fadas, seus personagens, vivencia e diz, ponto, agora eu vou embora. E aí ela anda... Então, esse lugar, para mim, de fala, é um lugar de presença, é um lugar onde, quando você está inteiramente... E se não for bom, né, Marina? Se não for bom, não fica. A fala não reverbera, a gente não escuta, não significa que eu vou escrever poesia, se a poesia não for boa, esqueceu, não existe Volney poeta, e as coisas se desmancham. Queria ler este mini conto do livro Hora de Alimentar Serpente, né, que se chama Entre. Um homem vai por um caminho, chega à bifurcação. Hesita longamente entre um lado e o outro. Afinal, a poder de foice, abre no meio dos dois um terceiro caminho. Marina, queria que você falasse dessa questão. Aqui tem duas coisas que eu queria te perguntar. Dessa questão que você é uma grande garimpeira de palavras, né? Você escolhe, você consegue escrever um romance, mas também consegue escrever um mini conto que também é um romance, que também conta uma história, se desafia nisso e trabalhar, escrever literatura infantil e juvenil num país de não leitores é abrir um terceiro caminho à foice? Eu preferia que não fosse assim. A leitura no Brasil avança só... não é só, mas avança mais grandemente e com maior estabilidade nos projetos individuais, nos projetos locais, nos projetos de grupo, na teimosia da pessoa que carrega um burro de livros e vai andando e para na praça da cidade. Porque os governos interrompem o percurso, mudam as leis, dia sim, dia não, as leis são alteradas, dia sim, dia não se retrocede. Quando a gente pensa, agora vamos, a minha sensação é que não chegamos ao ponto em que a importância da cultura e da leitura para um país seja visto como elemento primeiro. Não sei se porque no Brasil inicialmente era fácil a sobrevivência, porque é um país de clima quente, porque é um país de costa enorme, é um país muito piscoso, um rio aqui, um peixinho ali, uma banana acolá. Inicialmente era um país de sobrevivência muito fácil. Talvez isso tenha dado a ilusão de que se pode avançar no tempo só catando uma banana aqui, um rio, um peixe ali. Nós não acreditamos que a alavanca primeira desenvolvimentista sejam a leitura, o conhecimento e a cultura. Não acreditamos. Então, de onde se tirou mais dinheiro na greve dos caminhoneiros? De onde? Tira das crianças, tira da educação. Era onde não se podia tirar, aonde não se pode tirar. E é sempre aonde se tira. E da saúde. Mas, se a gente puser mais na educação, vai gastar menos com saúde. Não é nada novo. Estamos repetindo isso
há dezenas e dezenas e dezenas de anos. Há estatísticas, a modernidade nos fornece estatísticas, exemplos. Gasta-se menos com a segurança, se investir em educação. Claro. Se investir em educação é tudo, ou seja, é saúde, é segurança, é esporte, é tudo. É economia, Mas nós não conseguimos dar este salto. Apesar dos exemplos, a gente não dá esse salto. Mesmo naquilo onde a gente deveria entender mais, eu não estou falando porque você está aqui. Faça de conta que você não está. O Prêmio Jabuti, a junção da literatura infantil com a juvenil, revela um desconhecimento abissal do que seja uma coisa e do que seja a outra, e do que seja a função da leitura. As pessoas leem aquilo que mais as favorece no avanço, que mais favorece o seu crescimento, de acordo com a idade. Se no prêmio da Câmara Brasileira do Livro, o prêmio mais importante do país, da indústria do livro, não sabemos a diferença entre um livro infantil e um juvenil, não sabemos nada. Quem vai no governo achar que isso é importante? É coisa de criança. Né? Então, é muito complexo. Essa é a Marina. Nem sempre os contos dela têm um bom final. A gente está com 10 minutinhos, a gente queria abrir para perguntas. Diga. O Eu Sozinha? Ele veio antes, ou foi antes dos primeiros contos de fadas? O quê? O Eu Sozinha? Sim. Ela está perguntando, vou repetir porque lá atrás não se ouve, se o Eu Sozinha veio antes dos contos de fada. Sim, claro. Eu já tinha vários livros publicados quando eu escrevi Uma Ideia Toda Azul. Acho que tinha 3, não eram 13 já publicados, né, Marina? Eu nem sei. Eu não tenho esse número certo, mas eu acho que eram 3. Mas tinha mais livros. E tinha contos. Acho que Zoológico. Tinha tinha uns 3 livros publicados já. E um de crônicas, eu acho. O Zoológico é de poesia. Não, é o... Zoológico é de minicontos. Cada bicho, seu capricho. Isso, cada bicho eu fiquei com Cada Bicho, Seu Capricho, que é aquele que tem o rinoceronte. Zoológico foi o primeiro livro de minicontos. Que é vasta, né, a obra dessa mulher. Não, e é inacreditável que ela está, né, viajando do jeito que ela viaja, representando o Brasil. Eu nem citei, né, mas o ano passado ela ganhou o prêmio SM, e que o prêmio Ibero-Americano, que nos deixa muito feliz, candidata ao Hans Christian Andersen. As pessoas, quando conhecem Marina Colasanti, na China, não é mentira, não, as pessoas ficam encantadas. Nos Estados Unidos, Junco, até hoje, todo mundo. Então, a Marina, ela tem muita compaixão com a gente. Ela, assim como suas histórias, ela tem muita compaixão, muita amorosidade. É impossível, se ela me deixasse, eu morava na casinha do cachorro, lá da casa dela, porque realmente a gente... Não, nós temos uma amizade de alma muito grande, que vai atravessando os anos, né? Que mais? Quem mais tem pergunta? O próximo livro
A gente não deveria nunca dizer no que está trabalhando, né? Mas o próximo livro a sair é A Cidade dos Cinco Ciprestes. Consegui finalmente fazer esse livro porque é um conto de fada, são 5 contos de fada, que começam exatamente da mesma maneira e evoluem para coisas completamente diferentes. São 5 contos que eu fiz como um desafio, porque os primeiros 2 eu fiz juntos e aí pensei, não, é um desafio muito bom, é uma prova da teoria, porque a teoria é que todos os contos nascem de outros contos, que as narrativas são uma longa cadeia cujos elos se entrecruzam e dão nascimento a mais histórias. E eu quis provar isso, e eu fiz 5 versões diferentes da mesma história. Esse livro sai esse ano, sai um livro de poesia infantil, que é o Classificados e Nem Tanto 2, e deveria sair o livro de poesia adulta, que se chama Mais Longa Vida. Bom, eu estava procurando aqui... Oi. Quem tem uma pergunta? Desculpa. Oi, Marina. Sou Alcione de Joinville. Quando você fala comentou, né, de quando pedem para você escrever sobre determinado assunto que você acha chato e tal. Queria que tu me respondesse aqui para a gente se você prefere falar com os adultos ou com as crianças, porque eu acho que nós somos muito chatos. E o que você acha? Se eu preferisse uma das 2 coisas, eu só fazia aquela. Ninguém me obriga a escrever para uns ou outros. O Brasil não é como os Estados Unidos, onde o editor se ajoelha a teus pés, te suplica por um livro. Não, se fosse pelos editores, a gente não escrevia nada. Há muito pouca solicitação. Então, eu escrevo o que eu quero escrever. E eu não quero escrever livros ensinosos. Os livros ensinosos são aqueles com fórmula, que é feito cápsula, que tem o pozinho dentro. A história é o invólucro, o pozinho é aquilo que a sociedade quer que as crianças comam. Fazer livros ecológicos, vovô tem Alzheimer, essas coisas para aprender a lidar com as diferenças. Esses livros ensinosos eu não faço. Acho muito chato. Ainda bem. Ainda bem. Eu tinha uma pergunta, mas não vou perguntar, porque você, com Ana Z, Onde Vai Você, em Bolonha, ela me fez chorar copiosamente na frente de todo mundo, e eu passei uma noite de febre, eu não tenho mais o que chorar. Não vou te fazer essa pergunta, mas eu queria encerrar lendo isso, que eu acho que faz um pouco da síntese do que a gente falou aqui, que é do livro 23 Histórias de um Viajante, que é um dos livros que eu gosto muito, que depois começou, né, 23 Histórias de um Viajante, e depois virou... Na verdade, ele já foi pensado... Isso é muito importante que a Marina revela para a gente, porque eu acho que o artista que sabe, pelo menos, até onde quer chegar, pelo menos até ali, é um artista que pode ter o que nos dá esse consolidar, porque essa coisa meio... eu estava aqui... perdido no parque, resolvi e fiz. Essa coisa tão frágil, né? Não é que o artista não tenha uma inspiração, não é que o artista não olhe para tudo com outras lentes, mas... e o Roger sempre diz também, Marina, ele diz assim, a criança merece mais do que 5 minutos, nós.
Porque parece que as coisas brotam em 5 minutos, foi ali, botou no papel. Não. Esse planejamento, aonde eu quero chegar, a minha próxima obra. A Marina, ela é uma grande garimpeira, porque ela cata tudo e vai lá e vai escolhendo. A Marina é a nossa moça tecela, como você disse, assim, que Marina sempre teve o fio na mão. Ela é que faz as suas próprias roupas. Ela é que costura em casa. Ela é que faz o almoço. Ela que vai na feira. Ela que vai no banco. Então, ela realmente tem o fio da sua vida na mão e nos entrega um projeto literário, um projeto, né, de literatura. Então, 23 Histórias de um Viajante já começou, já partiu, que era um livro único, mas já com a ideia que depois virassem 2 livros. Mais uma vez, eu quis fazer uma demonstração da teoria. Ou seja, eu quis deixar claro a que grei pertenço. E qual é essa grei? Os livros iniciais de contos de maravilhosos, que são o Panchatantra, Kalina e Dima, As Mil Uma Noites, são livros em moldura, que uma história contém todas as outras. Então, eu decidi que eu ia fazer um livro em moldura para mostrar a que tribo pertenço. Reafirmar o meu projeto autoral. E então fiz 23 Histórias de um Viajante, que é um viajante contando histórias para um rei. E que depois virou do Seu Coração Partido. Não, Não, quando separou, tirou o conto moldura. Não, eu nunca tirei os contos da moldura. O 23 Histórias de um Viajante sempre é publicado como 23 Sim, Histórias de um Viajante. Mas depois os contos você também publicou em 2 outras obras. Não. O do Seu Coração Partido. Não, o do Seu Coração Partido são contos, são uma parte desses contos, porque eu, ao fazer o livro das 100 histórias, achei que tinha que ter uma parte inédita, porque as histórias anteriores as pessoas podiam conhecer. Então, eu quis dar um surplus e fiz mais 17 contos, que depois foram publicados separados. Mas aí são 17 contos em 2 volumes? Não, um volume está incluído aí e o outro volume foi feito depois. Tá. Quando a primavera chegar, foi dos inéditos desse livro. Então, acho que essa parte, esse trecho que eu vou ler aqui, diz um pouco dessa Marina nômade, dessa Marina que nos entrega, dessa Marina que defende suas ideias, que é assim. Sim, eu vou. Entre uma curva e outra, entre um jogo de dados e uma disputa de arco e flecha, os contos escorriam para dentro da viagem. Obrigado, Marina. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês também. Até a parte da tarde, 1h, o encontro indígena. Pode autografar, sim.